Então, é com grande alegria que eu vou convidar a professora Cida Chiari. Cida, se você puder ligar sua câmera. Olá, boa noite. Oi, A professora Cida Manuel? Chiari, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ela é doutora em Educação Matemática. Ela é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito bem, claro. Ela é minha amiga do coração, né? É uma alegria muito grande poder estar compartilhando esse momento com uma pessoa que foi tão importante na minha formação como educadora matemática. Nós compartilhamos um momento fazendo, a Cida fazia o doutorado e eu ainda fazia o mestrado na época. Ela foi a minha primeira grande perda, né? Quando eu morava em Rio Claro. É, Quando ela foi embora, né, foi para o Mato Grosso do Sul, deixou um vazio no meu coração e foi aí que eu percebi que eu precisava fazer amigos daquela cidade que eu morava naquele momento, para que as pessoas não me abandonassem. E no fim foi eu que saí de lá também, deixando grandes amigos. E a Cida é uma pessoa, então, aí que faz uns 10 anos que a gente se conhece, né? E compartilhamos algumas trajetórias acadêmicas e também de amizade, também de vida. Então, Cida, é uma alegria ter você aqui hoje. A professora Cida fez, né, tem estudos nas áreas de tecnologias da educação e também de educação à distância, né? Então, ela é um grande nome assim da nossa área para a gente poder estar aqui. É uma pessoa maravilhosa. Então, convido, Cida, você para se apresentar e poder, né, iniciar essa nossa aula inaugural com o título Educação aqui Distância. Oiê, boa noite. Espero que todos me ouçam bem. Espero que todos estejam bem, né? Todos e todas. Deixa eu tentar compartilhar aqui, que aí eu começo falando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhando a minha tela. Tá aparecendo para vocês? Cida, eu vou alterar o layout aqui, O né, para layout, aparecer. né? Espera aí. Layouts. O que a gente testou, será que foi? Ah, foi esse aqui. Assim? Só que daí você não aparece. Acho que a gente pode tentar esse aqui. Que fica a sua tela grande e nós duas aqui pequenininhas. Eu já vou me desligar aqui para deixar a noite para você. Você vai alterar aí, Hanna? Já alterei. Já Pessoal, se alguém alterou? puder escrever no chat, vocês estão vendo a apresentação dela grande e o videozinho de nós duas aqui do lado? Para mim tá assim. Sim, então pronto, ótimo. Hanna, então antes de você sair, deixa eu aproveitar para te agradecer enquanto eu estou vendo a tua imagem aqui. Muito obrigada, assim, é uma honra. Fiquei muito feliz com o convite. A Hanna é uma grande amiga, uma pessoa de que eu tenho muita saudade, mas acima de tudo, assim, mais do que eu acho que assim, nesse momento nós estamos aqui também como amigas, mas eu estou aqui também, Hanna, por respeitar muito o seu trabalho, respeitar muito o espaço que você vem conquistando. Eu te conheço, então eu sei que você não está dando menos do que o seu máximo em todas as frentes de trabalho que você está atuando. Então, mesmo começando hoje, né, uma jornada aqui para enfrentar um período de greve, né, a UFMS entrou ontem, então ontem foi feriado, né? Então hoje é o nosso primeiro dia oficial, assim, digamos, de greve, mas enfim, eu aceitaria esse convite a qualquer tempo e a qualquer momento que você me fizesse. Então, muito obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Muito obrigada. Assim, tenhamos uma excelente, né, aula com a professora Cida. Educação, aqui distância, reflexões, aberturas e possibilidades com a professora doutora Cida Chiara. Obrigada. Bom, eu vou colocar meu timer aqui, porque a Hanna me deu uma tarefinha e um tempo, né? Então eu vou colocar aqui para não me perder do tempo, tá?
Bom, então eu comecei aqui fazendo um agradecimento, né, cumprimentando vocês. Então, eu já agradeci a Hanna, mas eu queria agradecer muito também ao Instituto Federal da Paraíba, agradecer ao curso, né, a equipe do curso pela confiança, assim, em dedicar um momento tão singular que esse momento de recepção, né, para conversar com quem está chegando, com quem está se aproximando aqui das práticas, dos combinados, de como o curso vai funcionar. Então, é uma responsabilidade muito grande falar num primeiro dia, né? Assim, e fiquei pensando aqui, né? O que eu poderia dizer, o que eu poderia conversar com vocês. Então, trocando algumas mensagens com a Hanna, a gente chegou nessa ideia de tentar problematizar um pouquinho, né? Educação aqui distância, né? E para problematizar essa questão, essa pergunta, fui pensando em algumas reflexões, em algumas possibilidades e alguns encaminhamentos para abertura, né? Então, desejo, assim como toda a equipe aqui já falou, por mais que não seja do Instituto, mas eu queria endossar, assim, as boas-vindas e desejar que vocês tenham um caminho muito proveitoso, muito produtivo, de bastante crescimento, de bastante desenvolvimento pessoal e profissional. Bom? Então, vamos lá. Eu preparei aqui alguns slides para ir orientando a minha fala. Então, eu começo dizendo um pouquinho de onde eu falo, né? Quem eu sou. Então, não vou ler essa apresentaçãozinha aqui, é quase como uma mini bio, mas só destacar que eu começo sempre me apresentando, dizendo que eu sou a mãe do Enzo, que eu sou esposa, que eu sou filha, irmã, amiga, professora e pesquisadora, porque eu entendo que esses papéis eles não estão desconexos, né? Eles estão sempre associados e se alimentando mutuamente. Então, eu sou tudo isso, né? A gente acaba desenvolvendo vários papéis. Então, hoje eu estou aqui, eu acho que um pouquinho pela minha trajetória, né? Então, como a Hanna disse, eu tenho um mestrado, eu sou bacharel e licenciada em matemática, mas depois de ter me tornado bacharel e licenciada, eu segui na área de educação matemática, né? E fiz o meu mestrado e meu doutorado nessa área. E meu doutorado, especificamente, foi voltado para estudar cursos à distância da Universidade Aberta do Brasil, né? Então, mais especificamente, eu acompanhei 4 cursos, né, 4 universidades e, mais particularmente ainda, suas disciplinas de álgebra linear, porque eu sou da área da matemática, né? Mas hoje a ideia aqui não é falar de matemática, né? A ideia aqui é problematizar um pouquinho essa questão da educação à distância. Então, o título aqui da fala, ele começa, né? A parte principal é educação aqui distância. Então, tem 2 palavras bastante centrais, né? Educação e distância. Então, eu comecei tentando refletir um pouquinho sobre essas 2 palavras que compõem essa pergunta, né? Educação aqui distância. Eu acho que para a gente conversar um pouquinho sobre... eu esqueci de dizer, assim, que minha voz aqui, vocês devem notar, eu estou um pouco resfriada. Então, né, acho que vocês vão perceber aqui, às vezes, né, puxando um pouquinho o nariz e a fala um pouquinho rouca, tá bom? Mas então, a educação aqui à distância, né? Então, para a gente pensar um pouquinho nessa questão, eu pensei, a princípio, da gente tentar olhar um pouquinho para esses 2 grandes pilares dessa questão, né? Educação e distância, né? O que seria educação ou em que aspectos a gente poderia pensar a educação hoje aqui no Brasil e, do mesmo modo, né, o que seria distância, né? Distância em relação a quê? Né? O que é que está distante? Vocês estão começando hoje um curso que vai ser uma especialização, né, que vai ser desenvolvida nessa modalidade, e essa palavra não está aí à toa, né? Então, é um convite que eu faço para todos nós aqui pensarmos um pouquinho sobre essa questão da distância. Então, eu inicio tentando perguntar para vocês o que é educação, né? E aí, eu sei que vocês têm aí acesso a um chat, né, que está aqui do nosso lado esquerdo. Eu queria incentivar também que vocês podem escrever qualquer mensagem, pergunta, a qualquer momento dessa apresentação,
porque eu estou com o chat aqui aberto, acompanhando, então, à medida que for aparecendo oportunidades, eu vou comentando, e se eu não comentar durante a apresentação, eu comento no final. Mas eu queria começar quebrando um pouquinho o gelo e queria, né, ouvir um pouquinho vocês, né? Quando vocês pensam na palavra educação, o que é que vem à mente de vocês, assim? Porque é um processo bastante complexo, né? Então, provavelmente não vai ter uma palavra única, mas que palavras que vêm à cabeça de vocês quando vocês pensam em educação? Compartilhar. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir respondendo. O pessoal está digitando. Ensinar, desafio, construção, oportunidade, conhecimento, aprender, aprender também, aprendizagem e conhecimento, aprender de novo, futuro, desenvolvimento, troca de informações, desenvolvimento de novo, conhecimento, aprender e ensinar, ensino-aprendizagem, crescimento pessoal e profissional, desenvolver habilidades e aprendizagem, pensamento crítico, crescimento, conhecimento e troca de experiência, e podem continuar escrevendo, fiquem à vontade. Então, assim, a educação, ela está associada a diversos processos, né? Processos que são bastante complexos. Então, eu fui me apoiar aqui em 3 autores que eu admiro, assim, né? E que eu tenho buscado acompanhar, que colocam algumas ideias sobre educação, né? Então, Paulo Freire, por exemplo, ele diz que a educação é uma ação humana que ocorre no tempo e no espaço, entre homens, uns com os outros. O Jorge La Rosa, ele, quando é questionado sobre o que é educação, na verdade, ele devolve a pergunta e ele questiona o que não é educação, né? Então, ele fala que educação não é transmissão, educação não é renovação do mundo comum, e ele associa essa ideia de educação a uma ideia de abertura, a ideia de acontecimento, né? Então, algo que acontece, algo que refere-se a uma entrega do mundo, né? Aos novos, para uma renovação que nunca será nossa. Então, é essa total abertura que a gente dá ao outro, para que o outro possa pensar, problematizar, reconstruir ou renovar o mundo, né? E o Latour, que é um autor que eu estou me aproximando mais recentemente, ele e seus pares, né? Ele trabalha bastante com a ideia de redes, a ideia de atores e de associações. Então, para ele, tudo é uma trama, tudo está muito conectado, né? Então, ele não trabalha, por exemplo, separando teoria e prática, ele não trabalha separando natureza e algo que não é da natureza, que é um objeto construído pelo homem, né? Ele trabalha muito com a ideia de híbridos, e ele fala muito que a gente se associa a outros atores, né? Então, eu aqui, a internet, o meu computador, vocês, os professores que estão aqui, os objetos que estão nos circundando e que a gente está manipulando. Então, tudo isso vai formando uma rede, né? Os nossos conhecimentos prévios, vai formando uma rede bastante única, e esses atores que têm poder de agenciamento, eles vão se conectando, né? Então, inspirada nesses 3 autores principalmente, mas nos pares, né, que eles trazem junto, né? A educação parece que é uma ideia que se associa a algo que acontece, e algo que acontece a partir de um encontro, e a partir de associação entre pessoas, coisas, lugares, sentimentos, né? Então, educação envolve, né, todos esses processos que vocês foram indicando aqui, né? Então, a princípio, não vou me deter muito a essa palavra, porque a ideia principal aqui é problematizar a distância, né? Mas como a expressão educação à distância, eu queria trazer um pouquinho de um posicionamento sobre a partir de que lugar eu estou entendendo educação.
E distância, né? O que é distante? Então, quando eu fui colocar aqui, o primeiro lugar eu falei, não, primeiro eu vou dar um Google aqui, vou ver uma definição de dicionário, ver o que aparece de definição de distância, né? A, a ideia de distância, e até trouxe um print do que apareceu, né, do dicionário de Oxford. Então, apareceram duas definições, né? Um espaço entre dois corpos, e apareceu uma definição da matemática, né, que é a minha área, que é a área da Rano, né, que é o comprimento do segmento de reta que liga dois pontos. Então, a gente associa muito... Ah, tem alguém aqui indicando que está sem som, vocês estão me ouvindo? Sim, Cida, eu tô ouvindo bem. Certo. Então, muitas vezes, quando a gente fala da questão dessa ideia de distância, a gente pensa numa questão de separação, algo que está separado, desconexo, né? No caso da matemática, a gente às vezes até atribui uma medida, né? Então, por exemplo, a que distância física nós estamos agora, né? Qual é a distância entre a cidade de Campo Grande e a cidade de Patos, né? Qual é a distância, né? Qual é a medida desse espaço físico que nos separa? Então, a gente pode associar a ideia de distância a uma ideia de separação, né? Mas uma ideia inicial. Então, quando a gente junta essas coisas, né? O que é educação? À distância, né, que aparecem as palavras educação e distância, a gente pode partir de um primeiro questionamento. Será que, então, é uma reunião dessas duas definições? Será que EAD é educação mais distância, ou seja, uma educação que é feita distante em algum sentido? Né? Será que é isso? Será que é tão simples assim, né? A gente pensar nesse processo? Numa modalidade de ensino, né? O Brasil hoje ele tem várias modalidades, né? E a educação à distância, embora nas regulamentações a gente não coloca muitas vezes de um ponto de vista como uma modalidade, mas na prática a gente costuma falar muito como modalidade, né? Modalidade à distância e modalidade presencial, né? Então, será que educação à distância é o mesmo que a educação presencial, só que aí distante em algum sentido? E eu trouxe, então, a definição que a gente tem no decreto publicado em 2005. Esse decreto é um decreto que regulamenta o artigo 80 da LDB. O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação é o regulamento, é o artigo que menciona a educação à distância. Mas na LDB não havia uma definição explícita sobre o que é educação à distância. Então, foi feita uma publicação posterior, né, LDB de 96, então em 2005 é publicado então um decreto que define no Brasil o que é a modalidade da educação à distância. Então, lá na LDB, a EAD não é colocada como modalidade, né, de educação. Mas aí esse decreto define, né, EAD como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem, e assim, eu não acredito muito nesse hífen aí do ensino-aprendizagem, mas eu acredito que são processos independentes, né? Então, falo muito do processo de ensino e do processo de aprendizagem, mas aqui é uma citação direta do documento, né? Então, é uma modalidade na qual essa mediação ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, agora, nessa definição, aparece um pouco de um indício do que é essa distância considerada na expressão educação à distância. Então, é uma distância relacionada a espaço físico e a tempo, né? Então, na educação à distância, a gente pode pensar nessa flexibilidade física e temporal. Então, os professores e os estudantes, eles não se deslocam a um ambiente presencial no mesmo momento para desenvolver atividades presenciais síncronas, né? Então, é uma modalidade que é pensada a partir dessa flexibilidade. Acontece que, muitas vezes, essa distância física e temporal,
essas duas distâncias são colocadas como déficits em relação à educação presencial. Então, olha, como na educação presencial a gente tem professores e estudantes compartilhando o mesmo espaço ao mesmo tempo, então na EAD, como não se tem essa possibilidade, então a EAD tem esse déficit em relação à educação presencial. Esse é um modo de pensar, né? Mas eu acho que não é o único modo de pensar. Tem um autor que eu usei na minha tese de doutorado, Peters, ele publica um trabalho em 1999 em que ele coloca o conceito de distância transacional. E esse conceito ele está ancorado em duas principais ideias, em comunicação e em estrutura. Então ele diz que ele define um outro tipo de distância. Então ele não fala de distância física, ele não fala de distância temporal. Ele fala de distância em termos de comunicação. Então, professores e estudantes que se comunicam pouco, né? Ou que se comunicam em relação a aspectos limitados, né? E em relação à estrutura no seguinte sentido, né? De a gente pensar uma proposta pedagógica de um curso que é totalmente engessada e que não tem a possibilidade de valorizar as individualidades, valorizar o que cada um tem de particular, né? Então, quando o Peters faz essa proposta da distância transacional, ele desloca o ponto de vista, né? Então, quando a gente pensa na distância nesse sentido, em termos de estrutura de comunicação, uma prática feita na modalidade à distância, regulamentada, né, o que a gente chama de EAD, que tem essa flexibilidade temporal e física, essa prática pode ter uma distância transacional muito menor do que uma distância transacional presente em um curso presencial. Se eu sou um professor, uma professora de um curso presencial, que eu não ouço meus alunos, em que eu não dou abertura para as particularidades dele, em que o meu plano de ensino é totalmente engessado, que eu não tenho abertura alguma para as histórias de vida, para as experiências prévias desses estudantes, eu estou estabelecendo uma distância, ainda que na modalidade presencial, eu estou estabelecendo uma distância transacional muito grande em relação ao estudante. Então, essa proposta de Peters ela é muito interessante porque ela abre uma possibilidade da gente pensar em distância em termos de outros aspectos, né? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa na distância transacional, a EAD ela não é mais vista como algo em déficit em relação à educação presencial, né? Porque a gente pode ter distâncias transacionais mínimas e máximas nesses dois ambientes, né? Nessas duas modalidades, digamos assim. E a partir disso, a gente pode se questionar, né? Então, qual é a distância, no caso transacional, ideal, né? Será que a distância ideal é a mínima, a menor possível? O que o Peters fala é que isso depende, né? A distância transacional ideal é aquela que é pensada pelos atores que compõem um determinado coletivo, um determinado curso, e essa distância ela precisa ser ajustada levando em consideração os objetivos que se tem com aquela proposta e as condições reais que se tem. E essas questões dependem da interação que se tem e se pode ter, da estrutura que se tem e da autonomia que se quer promover nos estudantes. Então, ele diz que a distância transacional mínima nem sempre é a ideal, dependendo do objetivo que uma determinada equipe pedagógica, que um determinado coletivo, né, de pessoas e coisas e elementos, enfim, estudantes e professores e né, polidocentes, podemos dizer assim, tem frente a um curso, ou uma proposta, ou uma ideia, né? Então, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva bastante interessante para a gente pensar a distância. Então, a gente tem lá a distância temporal e física, proposta lá no decreto que regulamenta o artigo 80 da LDB, e a gente tem agora essa discussão, agora proposta por Peters, que fala da distância transacional ancorada nos processos de comunicação e de estrutura, né? Bom, então falei de três distâncias: física, temporal
e transacional. Vocês acham que tem outros tipos de distância? O que vocês me dizem aí no chat? Será que tem mais tipos, além desses 3? Vocês conseguem pensar em mais algum? Ou será que tipo, são esses 3 mesmo? Estou vendo que tem 2 pessoas digitando, vamos ver. Distância social. Não consigo pensar em outras definições no momento. É isso mesmo, Giane, tá ótimo. A gente vai pensando aos poucos, né, e vai interagindo e trocando ideias. Então, eu coloquei aqui algumas outras propostas de distâncias, né? A gente pode falar em distância cultural, né? Então, cada um aqui, cada um que está aqui nessa sala hoje, né, tem aspectos culturais de gerações, enfim, e do meio, né, do ambiente de onde vem. Então, a gente pode dizer dessas diferenças, dessas distâncias, né? A distância social, que a Fabrícia indicou, acho que não sei se pronunciei certo seu nome, distância emocional, então a gente pode ter pessoas que têm sentimentos ou emoções diferentes frente a situações semelhantes, né? Então, cada um pode reagir de um modo. A gente pode falar de distância psicológica, que poderia ser vista como uma diferença, uma distância em termos de como é que a gente vê o outro, como é que a gente vê as situações, como é que a gente reage diante de problemas ou de situações do dia a dia. A gente pode falar de distância tecnológica. Eu não sei como vocês estão me assistindo hoje, né, do lugar que vocês estão. Eu não sei se vocês estão num celular, não sei se vocês estão no computador. Se vocês estão num computador, eu não sei o modelo, eu não sei o quão rápido é a internet, eu não sei o modelo do aparelho de celular de vocês, eu não sei se vocês têm 2 telas ou não. Então, há uma distância também de acesso, né, uma distância tecnológica, distância econômica, distância comunicacional, né, aí já associada à ideia de distância transacional proposta por Peters, a distância temporal, que aparece lá na definição lá do documento, né, do decreto que regulamenta a EAD, e a distância física, né? Então, eu trouxe aqui algumas, talvez pudéssemos pensar em muitas outras ainda, né? E essas distâncias, que distâncias? Quais dessas distâncias estão presentes, na opinião de vocês, numa educação, seja dita na modalidade EAD ou dita na modalidade presencial? Que distâncias dessas estão presentes? Todas, concordo. Exatamente. Então, a gente, mesmo na educação presencial, a gente não está ao mesmo tempo, no mesmo espaço que nosso estudante todo o tempo, né? A gente pode estar dentro de sala de aula e estar muito distante emocionalmente, em termos de comunicação. A gente pode estar, enfim, a gente pode estar próximo num certo sentido e muito distante em outras, né? E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente regula essas distâncias? Porque então a gente poderia pensar, eu vou ter uma proposta aqui e aí eu quero ajustar. Então a distância temporal é essa. Então eu ouvi aqui na recepção que a equipe foi fazendo para vocês que vocês são um curso na modalidade de distância, mas vocês têm alguns encontros presenciais, né? Então foi pensado em alguns momentos, algumas ações em que a distância física influenciou a tomada de decisão em relação a alguma proposta de algo que vocês vão fazer presencialmente. Pode ser que em algum momento vocês estejam cada um num espaço, mas vocês estejam muito próximos em termos de comunicação, né? Pode ser que vocês tenham, sei lá, um grupo de WhatsApp dos estudantes que seja muito ativo, em que vocês troquem muitas ideias, troquem muitas angústias, né? E aí isso pode acontecer no mesmo espaço físico ou não, né? Cada um na sua cidade.
Então, como é que a gente regula, como é que a gente ajusta cada uma dessas distâncias exatamente no ponto que a gente quer, né? Aí, na minha opinião, né, eu acho que isso é impossível. A gente pode tentar, né, caminhar para regular em alguns sentidos, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir chegar ou controlar todas essas distâncias, porque são processos muito complexos, né, que depende de muitos fatores, que depende de muitas pessoas, né. O fato de um professor fazer uma proposta, isso não quer dizer que o aluno vai abraçar essa proposta, né? Que ele não vai pagar alguém para fazer, que não vai, né? Então tem tantas camadas aí nesses processos que vão tornando o pacote todo muito complexo, muito multifacetado, né? Mas eu acho que algumas práticas podem, né? E eu não quero ser aqui a pessoa do discurso pessimista, né? E concluir essa minha fala. Eu vi que eu já falei aqui 25 minutos. Não quero concluir essa fala num tom pessimista, dizendo assim: olha, gente, então tudo não tem como a gente ter controle de nada, né? Não tem como a gente fazer absolutamente nada. Eu acho que não. A gente tem algumas ideias, algumas práticas que podem favorecer ajustes nessas distâncias todas, né? Então, por exemplo, uma ideia, né? O multiálogo, né? Não é multidiálogo, é multiálogo mesmo, uma palavra só. É uma ideia que aparece no livro do Borba, Malheiros e Amaral, é um livro de educação à distância, em que eles trazem essa ideia de que eles expandem a ideia de diálogo, então diálogo algo né, de duas pessoas, entre duas pessoas, para dizer de multiálogo algo que acontece num chat, por exemplo. Aqui, se eu começar a fazer perguntas para vocês começarem a responder, vocês podem responder a minha pergunta. Alguém pode fazer uma pergunta e algumas pessoas podem começar a responder a pergunta dessa pessoa, enquanto outras respondem a minha pergunta. Então, isso que a gente está promovendo aqui pode ser visto como um multiálogo, né? Que é essa ação para várias direções, né? A definição precisa de multiálogo eu separei aqui, né? Os autores definem como a forma como o diálogo se estabelece em um chat, no qual várias pessoas conversam ao mesmo tempo, em diferentes diálogos que são estabelecidos de acordo com o interesse dos participantes, incluindo uma dinâmica diferenciada de uma sala presencial. Então, a gente pode ter várias conversas acontecendo, e não só entre duas pessoas, entre várias pessoas, né? Vários grupos de pessoas. Então, promover espaços em que o multiálogo é bem-vindo pode ser uma estratégia, de repente, para diminuir a distância transacional, por exemplo, já que a distância transacional tem a ver com a questão da comunicação. As tecnologias, elas estão aí também, as tecnologias digitais, elas estão aí também para nos auxiliar, né? Para nos... eu não olho para a tecnologia como uma ferramenta, tem toda uma discussão teórica em relação a isso, né? Mas eu vejo as tecnologias como um conjunto de conhecimentos e de dispositivos e de linguagens que a Vanickense define tecnologia como, né, todo conhecimento que é mobilizado para planejar, construir ou utilizar um processo, um produto ou um serviço em uma atividade humana. Então, a definição de tecnologia é uma definição muito ampla, né? Aqui nesse GIF que eu trouxe para vocês, tem uma mesa com muitas coisas diferentes. Tem calendário, tem o quadrinho do cubo mágico representando os jogos, tem jornal, tem celular, tem máquina fotográfica, tem uma série... Deixa eu ver a hora que volta tudo de novo, né? O que mais que aparece nessa mesa? Impressora, fax, e a gente vê todos esses dispositivos tecnológicos desenvolvidos ao longo do tempo. Aí tem uma ordem cronológica aí e esses dispositivos todos convergindo ali para o computador, e no lugar do computador a gente poderia ter tranquilamente também um celular, né, que hoje também é um computador de bolso, e num certo sentido o smartphone, eu acho que hoje ele tem até mais funcionalidades que um computador, porque o smartphone, por exemplo, tem GPS, né? Tem câmera fotográfica, tem uma série de coisas, sensor de movimento, né? Tem várias coisas que o computador não tem. Então, explorar as potencialidades das tecnologias pode ser um caminho também, né? A gente tem hoje diversas possibilidades de trabalhos e produção de
documentos colaborativos, né? Então, hoje eu posso escrever tranquilamente um texto com alguém que trabalha comigo, alguém... O Vitor está aqui, o Vitor, meu aluno de doutorado, está aqui me fazendo essa pergunta. Depois eu comento essa pergunta, Vitor, que é uma pergunta latente, assim, que sempre vem ali no nosso programa, no nosso grupo de pesquisa, né? Que bom que você está aqui, Vitor. Então, as tecnologias, elas podem ser mobilizadas para tentar ajustar essas distâncias, né? Então, eu vou fazer um trabalho com um estudante, com outro colega, eu posso usar um documento colaborativo em que todo mundo escreve ao mesmo tempo. Eu não preciso hoje escrever um documento do Word, mandar por e-mail para a pessoa e ter que esperar ela interagir para me devolver, né? Existem possibilidades colaborativas de eu usar em tempo real e de eu produzir em tempo real uma planilha, uma apresentação, um mapa conceitual, uma construção no GeoGebra, enfim, né, um documento de texto. A própria ideia de tecnologia, ela já carrega junto consigo a ideia de metodologia, né? Então, esse é um questionamento também bastante importante que a gente faz, né? Usar ou não usar a tecnologia, às vezes nem é a questão mais importante, né? Mas o como, eu acho que é uma pergunta central, né? Então, é tecnologia ou é metodologia, né? Eu posso aqui, como eu não estou no mesmo lugar que vocês, eu posso usar os slides como um substituto do quadro com giz, né? E a lousa ali com giz, e fazer tudo que eu faria no quadro com o giz, eu fazer no slide, porque eu não estou no ambiente presencial. Mas será que usar as tecnologias é só isso? Será que é só adaptar o que a gente faria no presencial para fazer no digital? Né? O que a gente fazia no analógico para fazer no digital? Então, a gente que estuda essa área, a gente defende que não, né? Que tem metodologias específicas, né? A educação à distância, ela é uma modalidade que tem metodologias específicas, né? Então, hoje foi falado aqui nessa abertura também, nessa aula inaugural, né? Quando a equipe estava se apresentando, teve uma professora que falou sobre isso, não me lembro o nome dela. Mas ela falou assim, que vocês vão ter acesso a técnicas específicas, né? Metodologias específicas da educação à distância. E aqui até estou problematizando ali EAD e ensino remoto emergencial, né? Porque na época da pandemia a gente ouviu muito a expressão ensino remoto emergencial, né? Em alguns contextos ele era colocado como sinônimo de educação à distância, né? E eu estou no grupo das pessoas que não entendem esses dois processos como sinônimos, né? Ensino remoto emergencial foi uma coisa, foi, como o próprio nome diz, algo emergencial que foi pensado frente a uma situação de pandemia. E a educação à distância, ela é uma modalidade educacional que tem regulamentação própria, que tem metodologias, processos e conceitos próprios, né? A ideia de planejamento, né? Então, eu acho que a gente se planejar, a gente tentar, e aqui eu não estou falando planejamento rígido, né? Mas a gente pode pensar em planejamentos flexíveis, mas que dê ali uma orientação de para onde o estudante pode caminhar, que coisas ele pode mobilizar, de que modo que ele pode tomar decisões, ou né, que elementos ele pode considerar. Algo que foi falado aqui hoje, né? Estratégias para favorecer essa sensação de pertencimento, né? Então, às vezes, a gente vê alguns alunos de cursos presenciais ou à distância, dependente da modalidade, olhando para o seu papel como estudante e, às vezes, não se vendo como pertencente àquela instituição, né? Então, é importante que vocês todos se vejam como estudantes de uma pós-graduação do Instituto Federal da Paraíba. Então, assim, é preciso que esse sentimento de pertencimento seja favorecido, seja estimulado de algum modo, né? E aí a gente pode pensar em algumas estratégias para sugerir, né? Comunicação regular e personalizada, atividades colaborativas, e aqui as tecnologias entram bastante, fóruns de discussões, eventos virtuais como esse, né? Eventualmente até eventos presenciais, se for possível, uso de plataformas de mídia social, mentoria entre pares, então, assim, estudantes mais experientes fazendo trabalho de mentoria com estudantes ingressantes, né, e fazendo esse papel de acolhimento, né, de recepção e de compartilhar ali das angústias e de dar alguns primeiros direcionamentos, feedbacks personalizados, trocas de experiências, e a gente poderia pensar em vários outros aqui, né, eu trouxe alguns, né, e aí
caminhando aqui para o final da minha fala, que eu já estou quase passando 5 minutos do que a Hannah me deu de tempo, mas eu já deixo um primeiro questionamento aqui, que é deixar aberto aqui no chat para que vocês venham compartilhar que outras possibilidades vocês visualizam, né? Como que esse sentimento de pertencimento pode ser trabalhado no curso, né? Vocês que estão entrando agora, né? O que seria importante para vocês vivenciarem ou terem oportunidade de vivenciar que vocês sentem que contribuiria para começar a trabalhar esse sentimento de pertencimento, né? A própria aula inaugural aqui com todos esses gestores, professores, tutores, coordenação de curso, todas essas pessoas, né, vindo aqui, abrindo câmera, abrindo áudio, fazendo trazendo essa mensagem de acolhimento, de recepção, eu acho que já é algo assim que a gente não vê em todos os espaços, né? Acho que é muito bem-vindo. Muitas vezes a gente não vê isso em cursos presenciais, né? Então, assim, caminhando para concluir a minha fala, né? Eu entendo que há várias distâncias possíveis, né? Eu fui trazendo aqui algumas ideias de alguns tipos de distâncias. Eu acho, então, que há também várias EADs possíveis, né? E o convite que eu faço é para vocês pensarem, né? Como coletivo, coletivo que envolve professores, estudantes, gestores, né, todos os profissionais que compõem a polidocência, aí, né, porque a gente diz, acompanhando o Daniel Mil, né, que quem ensina na educação à distância não é o docente, é o polidocente, né, que é um coletivo formado por diversos profissionais com várias especialidades diferentes, né. Então, o que esse coletivo de polidocentes com estudantes aqui do Instituto Federal da Paraíba, nesse curso de especialização em Ciências e Matemática, né, acho que eu não falei o nome correto, especialização em ensino de ciências e matemática, o que esse coletivo quer, né? Qual EAD ou quais EADs vocês querem ter, né? Será que é possível ter a EAD que a gente quer? Eu não sei se é possível, mas eu acho que é possível a gente buscar, a gente caminhar para a EAD que a gente quer, né? Só que aí esse processo ele precisa ser feito, né, com um olhar voltado para a pesquisa, e eu não estou falando aqui da pesquisa da pós-graduação, estou falando da pesquisa, é a postura investigativa, a postura do professor, ou do futuro professor, ou do estudante, como alguém que pesquisa a própria prática, que pesquisa o próprio cenário que vive, que pesquisa o próprio contexto, né? E aí, nesse processo, a gente precisa estar aberto ao erro, estar aberto a processos colaborativos, aberto à escuta, que eu estou falando da escuta ativa, né? Não é a escuta à audição, a gente escuta com o corpo todo, com todos os sentidos, né? A gente escuta também com sentimentos. Esses movimentos todos, eu entendo, né, que é algo que eu tento, pelo menos, buscar, sempre tentando fazer movimentos, buscando coerência entre o que a gente quer e o que a gente acredita e o que a gente pratica, né? Então, eu acho que buscar essa coerência, acho que é muito importante, né? Eu tenho um videozinho aqui de 15 segundos que eu gravei há uns anos atrás que problematiza um pouquinho essa ideia de coerência. Vamos ver se ele aparece para vocês. Não sei se vai sair o som, mas se não sair o som, não tem problema. O importante é a mensagem. Ele tem 15 segundos só. Esse foi um videozinho que ele estava ensaiando a aprender a fazer vídeos, entrar nessas trends aí de redes sociais, né? Eu sou amadora total, mas é um vídeo que traz alguns questionamentos, né? O que é ser um bom professor para você, né? Eu acredito numa aprendizagem emancipatória, mas eu uso o erro como punição, né? Eu acredito na aprendizagem emancipatória, mas só eu falo e o aluno só escuta, né? Então, qual é a coerência disso, né? Então, acho que é um convite para a gente pensar na coerência entre a EAD, que esse coletivo do IFPB quer, e a EAD, que esse coletivo do IFPB pratica, né? Então, era isso. Eu deixei aqui um slide final de agradecimento. Tem aqui 2 QR Codes, um que direciona para todas as minhas redes e projetos e contatos, né? E uma outra em que vocês podem fazer uma cópia pessoal desse material, né? Se vocês quiserem depois usar de outros modos, assim, né? Ai, Hannah, passei um pouco.
passei aí, mas tentei sintetizar o máximo possível aqui da ideia que eu pensei, né, em propor. Eu vou tentar falar com essa câmera, com aquele microfone ligado, porque como o EAD que somos, né, o uso das tecnologias, às vezes as coisas não funcionam. A câmera do meu computador está não funcionando, mas se eu ligo o áudio do celular, aí atrapalha na gravação da aula para a gente deixar para o pessoal. Muito obrigada, Cida. Né? Você ainda está devendo uma resposta para o Vitor. O Vitor, isso mesmo. Se alguém de vocês, pessoal, quiser fazer alguma pergunta para a Cida, tá? Enquanto vocês vão se organizando, eu tenho um comentário aqui para fazer sobre essa questão do pertencimento, que foi uma coisa que me pegou bastante, né? Quando eu assumi essa coordenação dessa especialização. E agora, com esta nova turma, né? Eu pensava, foi um processo muito difícil, assim, né? Truncado em algumas questões burocráticas que a gente teve, né? Ainda trabalhando no retorno da pandemia. E uma das coisas que eu fiz foi. A gente sabe da dificuldade, né, querendo ou não, do ensino à distância. A gente sabe de algumas questões em termos de evasão também, né? Eu acompanhei a última turma em que nós tínhamos 200 alunos e aí nós conseguimos formar 145 alunos. E assim, vários desses tantos foi comigo assim segurando, pegando, falando, vamos lá, pessoal, vamos defender, o que vocês precisam de ajuda para finalizar, né? Um trabalho assim de um por um mesmo, para a gente dar conta de alguns, né, conseguirem se formar. E eu pensava, né, não, como que eu posso fazer para que essa turma tenha esse sentimento de pertencimento, que eles continuem conosco até o final, né? E uma das coisas que eu tentei nessa aproximação foi tentar individualizar esses processos, né? Tentar ir chamar um por um. Tenho um por um anotado, com o nome gravado no meu celular, né? Fizemos um grupo, mandava e-mail, anotava os telefones, conversando com os polos. Então, assim, já sinto que conheço vários deles, inclusive, assim, né? De vocês que estão aqui nos ouvindo. Essa foi uma das coisas que eu procurei como coordenadora para tentar trazer esse sentimento mesmo de pertencimento, de falar, olha, eu estou aqui, né? Estou conhecendo vocês, mesmo que talvez a gente não se encontre pessoalmente, né? Mas vocês sabem quem eu sou e eu estou aqui à disposição. Então, né, esse para mim é um desafio, sim, na educação à distância, como gestora, né, como coordenadora de um curso. Então, me coloco aqui, né, à disposição a todos vocês. Pessoal, alguém tem aí alguma pergunta? Tem várias Eu acho que eu caí e voltei, mas vocês Foi, você também. travou, pelo menos. Aqui para mim sumiu tudo e aí depois foi reconectando aos poucos. Pronto, mas essas coisas realmente também acontecem e a gente vai lidando com isso. Alguém aqui, um número de matrícula, disse que se sentiu muito acolhida, obrigada. Não imaginei que seria assim, mesmo com as distâncias, me senti bem recepcionada, que bom, né? E realmente, assim, isso que a Cida falou, né? Essa quantidade de gestores que a gente teve aqui, a gente quase não vê, assim, né? A gente teve Ronaldo e Paulo, aqui do IFPB Campus Patos, nossos dois maiores diretores aqui, né? O diretor-geral, o diretor de ensino. Ivamar também estava, que é a nossa diretora administrativa, ele estava ali junto com o Ronaldo. O pessoal da reitoria, né? Que está distante fisicamente, mas assim, tão próximo, né? No trabalho, né? A equipe da educação à distância, a gente teve aqui Fabrícia, Francisco e Rafael, que também estava aqui nos dando todo o apoio. A gente teve toda a equipe, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, a Pró-Reitora, a gente teve a diretora de pós-graduação e a nossa magnífica reitora, né? Então, que é uma pessoa super acessível também, super querida, assim, né? Na distância emocional, digamos assim, né? Ela é uma pessoa que se aproxima bastante e também pôde estar aqui conosco, né? Não presencialmente, mas sincronamente.
né? Que é uma ideia também aí da educação à distância, né? Os momentos que nós temos síncronos, que são momentos como esse, e os assíncronos, que vão ser momentos que o professor, por exemplo, posta lá uma atividade e cada um vai fazendo o tempo que puder e conseguir e quiser, né? E nós também vamos ter alguns encontros síncronos, que são assim, marcados para que os professores possam estar com os alunos, os tutores também possam estar, mas que também vão ser gravados e vão ser disponibilizados para caso os alunos não possam estar naquele momento, né, sincronamente, possam assistir depois. Né? Então, são todas questões que realmente vão sendo trabalhadas aí na educação à distância e que eu vejo como uma forma mesmo de entender todas essas distâncias. Vitor disse: Cida definiu tecnologias, mas será que ela acha que tecnologias é o mesmo que mídias? Né? A Cida, inclusive, não falou sobre tecnologias digitais, ela falou apenas sobre tecnologias, de um modo geral, né? Acho que hoje em dia realmente assim fica um pouco. Vou deixar a fala para a Cida, mas realmente às vezes a gente acaba usando o termo tecnologias para dizer do que a gente entende por tecnologias digitais, porque quase tudo são tecnologias, né? Uma caneta que está na minha mão é uma tecnologia. Não é uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia, né? Um papel, né? Também é uma tecnologia e tudo mais. Mas a gente está falando aqui das tecnologias digitais de modo geral. Então, Cida, se você puder falar o que você entende aí de diferença entre tecnologias digitais e mídias digitais, fique à vontade. Essa é quase uma piada interna, porque o Vitor faz essa pergunta em todos os espaços possíveis, né? Essa é uma pergunta que a gente fez diversas vezes para o Marcelo. Ela vem da época que eu estava lá no grupo, né? E a gente tinha discussões ali sobre tecnologias e mídias, e depois, aqui no nosso caminho agora, que a gente vai caminhando e vai traçando nossos caminhos próprios, né? Depois que a gente termina. E essa é uma questão que nos acompanha, né? Então, sempre que durante a pandemia, o Marcelo tinha lives, o Vitor estava lá perguntando: tecnologias e mídias são sinônimos, né? Então, é uma piada ali interna nossa, né? Mas, como eu vejo, né? Eu acho que depende da nossa definição de tecnologia e da nossa definição de mídia, né? Então, eu acompanho alguns autores que dizem que essas questões elas convergem para o mesmo ponto, né? A ideia de mídias ela está mais associada à ideia da comunicação, né? Aquela sigla que a gente usava antes, tecnologia da informação e comunicação, né? Então, as mídias estavam mais associadas a essa ideia. A ideia de tecnologia, se a gente vai ver pela definição da professora Vanicens, que é uma definição muito ampla de tecnologia, sem falar digital ainda, né? Então, como a própria Hannah disse, né? Uma caneta para a Vanicens, que é uma tecnologia, mas além da caneta, todo o conhecimento que foi mobilizado para planejar, desenvolver e utilizar essa caneta também é visto como tecnologia. Então, a linguagem aqui, a oralidade, para ela é tecnologia. A linguagem, então, esse celular, para ela é tecnologia, mas o que se materializa aqui quando eu vou interagindo, as telas que vão passando, essa linguagem digital ali, para ela também é tecnologia. E as tecnologias digitais, a gente costuma utilizar essa expressão, né, a tecnologia digital, para poder particularizar essa ideia aqui dos computadores, né, a ideia dos dígitos, do campo dos binários, né, e aí falar de celular, computador, informática e as coisas que estão associadas a esse universo, né. Não sei se há uma resposta única, porque, como eu disse, eu entendo que vai depender do que a gente entende por tecnologia e por que a gente entende de mídia, por mídia, né? Mas eu acho que são coisas que convergem ali para o mesmo caminho, para o mesmo espaço. Hannah, eu não te ouço. Você está com o microfone? Eu esqueci de ligar. Muito obrigada, Cida. Temos várias pessoas aqui falando excelente aula inaugural. Recebi mensagens aqui também dos coordenadores de polo, falando né, sobre a importância desse momento. Agradeço mais uma vez, né, parabenizando aqui várias mensagens no chat.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a professora Cida? Primeiro dia é sempre assim, né? Todos tímidos, aluno é aluno em qualquer lugar, professor, quando é aluno, vira aluno mesmo, esquece que é professor, né? Mas acho que foi, para mim, né, como coordenadora, me fez pensar mesmo algumas coisas, até para levar como discussão para a diretoria, né, de educação à distância, para pensar, né, qual é a educação à distância que o IFPB quer e faz, né, e para a gente entender cada vez mais essa prática, né? Então, muito obrigada, Cida, agradeço a todos vocês que estão aqui, né? Estamos ainda com 73 pessoas na sala. A gente sabe que vai baixando um pouquinho, mas eu fiquei emocionada em ver a quantidade de alunos que a gente tem aqui hoje, né? Sincronamente. Isso Uhum. para mim é um grande feito, assim, né? Mostra que esses alunos estão mesmo aqui no curso e com o curso, né? Espero que a gente leve aí esse curso até o fim, com essa quantidade de alunos aí, todos os 100 alunos conosco, né? Então, muito obrigada, pessoal, né? Acho que esse não é exatamente o momento para isso, porque é uma aula inaugural, mas eu queria dizer, né, que eu já abri lá uma sala dentro do AVA, do Moodle, uma salinha que chama, né, não lembro o nome agora, mas é uma sala que só tem eu e vocês, e eu coloquei lá um fórum de apresentação. Então, se vocês puderem entrar no fórum, tem um questionário para vocês preencherem bem, acho que não dá um minuto, e também escrever uma apresentação de vocês, que é uma forma de hoje até segunda-feira, para vocês entrarem no AVA, né? Verem se vocês conseguem o acesso. O login e a senha é o mesmo do Swap, que todos vocês já têm, a gente garantiu isso, tá? E aí, na segunda-feira, a gente inicia com duas disciplinas, a disciplina do professor Paulo, que está aqui, inclusive ele teve um problema técnico, ele disse aqui que não conseguiu ligar o som e o áudio, mas ele vai ser o professor de introdução aos ambientes virtuais de aprendizagem, e a professora Daisy, que ia estar aqui conosco, mas teve uma questão familiar que não pôde estar, que vai ser a professora de avaliação. Então, né, na segunda-feira aí começam as aulas. Alguém levantou a mão aqui, algumas pessoas, 18 pessoas com mão levantadas, o que será que significa isso? Eu não sei. Ana Ronaldo, eu levantei a mão. Oi, Ronaldo, boa noite. Boa noite. Eu levantei a mão só para dar boa noite a todos vocês, me despedir e agradecer a doutora Cida Chiari pela brilhante aula, certo? E dizer a ela que é uma honra para nós do IFPB Campus Patos tê-la conosco, né, nessa aula inaugural da EAD. Muito agradecida em nome de toda a equipe gestora do Campus Patos e da reitoria do IFPB também. Te agradecemos, Cida. Muito obrigado. Eu é que agradeço demais pelo convite, pela oportunidade, pela confiança, né? Obrigada, Ronaldo. Ronaldo é nosso diretor-geral do campus, né, que não mede esforços para que o curso aconteça e para que o campus, né, ande, funcione e consiga dar o seu melhor aí. A Keldina falou que a professora Cida falou tudo bem explicado e não deixou espaço para pergunta. Então, da próxima vez, Cida, você deixe menos explicado para as pessoas poderem perguntar, né? Então, pessoal, muito obrigada. Estou aqui, né? Todos vocês têm meu contato. Mandem as perguntas. Vamos garantir que todos vocês entrem no AVA esse final de semana e respondam lá o fórum, né? Para eu saber que todo mundo está lá dentro, conseguiu entrar, acesso ok e maravilha, ok? Se vocês tiverem alguma coisa, vocês me perguntem. A Cida deixou aqui o e-mail dela também. Hanna. Diga. Rapidinho, teve uma pessoa que falou em algum momento aqui que a apresentação estava solicitando acesso. Então, eu gerei um outro link e mandei aqui no chat. Aí, se eles não conseguirem acessar, deixei aqui meu e-mail também. Qualquer coisa, é só me escrever que eu envio. Se você quiser, você pode me enviar, que eu coloco lá no Moodle, junto com a gravação dessa aula, que vai ficar lá, e a sua apresentação. Pode ser? Beleza, pode. Inclusive, pessoal, tem uma coisa muito legal nessa plataforma,
Eu acho que vocês devem estar vendo a mesma coisa que eu, mas aqui, assim, quem está no computador, pelo menos, no celular, eu nunca tentei. Aqui nessa foto que está aparecendo da aula inaugural, tem 3 pontinhos ali do lado. Quando você coloca em opções, clica ali, né? Vai aparecer salvar imagem do slide atual. A gente consegue gravar cada slide, assim, como se fosse uma foto única mesmo, não é nenhum print, é aquele slide. Isso, né, para as aulas de vocês, pode ser uma ferramenta interessante aqui que eu particularmente adorei, porque às vezes a gente fica até tirando foto do slide, fazendo uma captura, e aquele ali salva só aquela fotinho ali, tá? Isso aí é bem bacana dessa plataforma que a gente vai usar aí para os nossos momentos síncronos, tá bom? Então, Cida, muito obrigada. Um beijo enorme para o Enzo, que eu conheci pequenininho, já está enorme, né? A pandemia e eu ter vindo para Paraíba, tudo isso nos afastou aí a distância, mas eu, não sei que dia, mas em julho estarei aí em Campo Grande, depois eu te aviso, e aí a gente se encontra. Um beijo para o Edgar também, que é o marido da Cida desde que a gente se conhece lá atrás, né? Então, deixo para você um beijo grande, para o pessoal da UFMS. Sigamos em greve, né, lutando por uma educação pública, gratuita e de qualidade, mas seguimos também trabalhando com algumas coisas que a gente diz que são serviços essenciais, e esse aqui é um deles, justamente por ter um fomento externo, né? Um fomento da UAB, um fomento da CAPES, que a gente recebe bolsas, os tutores dependem das bolsas, os professores, a coordenação, né? Os polos também têm um funcionamento porque dependem de uma certa forma desses cursos, né? Para estarem abertos. Agradeço mais uma vez as prefeituras, os coordenadores de polos, os professores, os tutores e cada um de vocês, alunos, né, que estão por aqui. Agradeço a confiança também no trabalho. Peço paciência e companheirismo, né? No sentido de fazermos juntos esse curso acontecer e resolver os problemas que venham a aparecer e celebrarmos juntos também as nossas conquistas. Então, Cida, muito obrigada, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo. Ó, só estou 6 minutos atrasada do tempo que eu bati, que eu queria acabar às 9 horas, né? Porque eu sei que também é cansativo, às vezes a gente ficar assim, mas a gente vai criando aí essa energia, tá bom? Muito obrigada, viu, Hanna? Obrigada mesmo pelo convite e um excelente curso para todo mundo que está começando essa trajetória. Vocês têm meu contato, então fico aqui à disposição para outras conversas. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, pessoal.